Bom, eu gostaria de retomar os nossos trabalhos agora de manhã. Antes de mais nada, agradecendo a presença do David Farnath aqui e apresentando o David. O David é diretor assistente do Getty Research Institute. Para quem não conhece o Getty Research Institute, ele é um grande instituto de pesquisa na área de História da Arte, que fica localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Antes de trabalhar com o Getty, ele trabalhou desenvolvendo os programas de arquivística da Kurt Weill Foundation for Music e da Dia Art Foundation, em Nova York. Recentemente, ele tem um artigo publicado na Encyclopedia of Library and Information Sciences, que se chama Institutional Records and Archives. E sua pesquisa atual, né, ou mais recente, envolve pesquisa sobre uso de arquivos e, enfim, documentação institucional, combinando e trabalhando com uma série de metadatas e vocabulários controlados, o desenvolvimento de coleções digitais e a gestão de arquivos e preservação de registros eletrônicos, né? David. Okay. Thank you, Anna. It is really a pleasure. É realmente um prazer estar aqui em São Paulo com vocês. Sempre foi minha fantasia pessoal visitar sua cidade fascinante, então eu realmente estou grata ao Gabriel, à Ana e à Silvana pela oportunidade de participar neste evento importante. Também quero agradecer seus colegas que ajudaram a tornar esse evento possível. O título da minha apresentação hoje é Mapeando o Futuro, intersecções de arquivos, bibliotecas e acervos e gestão de acervos de museus. Enquanto Suzy representa a comunidade arquivista e a profissão, eu suponho que eu represento apenas uma organização, que é a J. Paul Getty Trust, que opera um museu, instituto de pesquisa, de conservação e uma fundação sediada em Los Angeles. Seus programas são internacionais no seu escopo. Essa é uma foto aérea do campus projetado pelo arquiteto americano Richard Meyer. O Instituto de Pesquisa Getty tem uma grande biblioteca de pesquisa de arte com mais de 1 milhão de livros e acervos especiais ou coleções que incluem livros raros, gravuras e arquivos. Pode incluir arquivos de artistas, de estudiosos, galerias e marchands. 3 tópicos serão explorados neste trabalho. O primeiro é uma pesquisa de sistemas, políticas, procedimentos e padrões usados para a gestão abrangente de arquivos e acervos especiais. Usando um estudo de caso, vamos examinar várias práticas gerenciais para arquivos e coleções especiais na estrutura de um museu e identificar abordagens que podem ser diferentes das práticas usuais nos museus. Depois, consideraremos alguns benefícios e desafios da utilização de vocabulários controlados e várias formas de pesquisa agregada através de diversos repositórios de dados. Finalmente, compararemos padrões de metadados através de vários sistemas de gestão de coleções e considerar formas de avançar na unificação tanto dos metadados quanto do acesso. Para esta visão, eu gostaria de levar vocês em 5 passos quando se faz a gestão de uma nova
coleção, incluindo aquisição, registro, arranjo, descrição, referência e acesso. Como estudo de caso, vamos aplicar esse fluxograma aos trabalhos de Alan Caprow, um pintor americano, assemblagista e pioneiro em arte performática, que viveu desde 1927 a 2006. Ele auxiliou no desenvolvimento do ambiente e o happening no fim da década de 50 e nos anos 60. Finalmente, Caprow transformou sua prática no que ele chamava de atividades. A ele cabe o crédito de influenciar fluxos, arte performática e as instalações. O Instituto de Pesquisa Getty adquiriu os seus papéis em 1998. São 64 metros lineares de arquivos de projetos, correspondência, scores de performance, documentação fotográfica, registros em áudio e vídeo, escritos e vários materiais impressos. Aquisição e avaliação são os processos para tomada decisória quando se adquire uma nova coleção. No Instituto de Pesquisa Getty, a aquisição de qualquer coleção não institucional deve ser decidida por um conselho de desenvolvimento de coleções, que é formado por curadores, arquivistas, funcionários que fazem o registro, catalogadores, conservadores e administradores. É um processo aberto e colaborativo. A pessoa que recomenda a aquisição dedica muito tempo pesquisando a coleção e preparando o formulário de aprovação da aquisição, que detalha vários tipos de informação. A pessoa da equipe apresenta a coleção a este conselho, mostrando itens significativos para ilustrar sua apresentação. O conselho, assim, toma a decisão de adquirir ou não a coleção, com base no relatório, na apresentação e na discussão em grupo. O arquivo Caprow, por exemplo, foi adquirido porque era muito completo, a propriedade era clara e tinha sinergia com outros arquivos, especialmente aqueles ligados ao fluxos, e à arte performática, e tinha um potencial óbvio tanto para publicação como para exposições. Suzy já falou dos termos de doação. Depois de um acordo feito para que a instituição adquira um acervo, os termos de doação ou acordo de compra são escritos e firmados, onde constam termos e condições da doação ou da compra. O termo de doação pode transferir ao museu qualquer direito autoral sobre os materiais que pertenciam ao doador ou especificar restrições de acesso. Exemplos de termos de doação podem ser encontrados na maioria dos arquivos dedicados à gestão de arquivos. Todos os documentos relacionados à aquisição devem ser mantidos em lugar seguro e num arquivo de registros permanentes que pode ou não estar disponível aos pesquisadores, dependendo da política da instituição. Os membros do staff ou da equipe vão referir-se a ele sempre que fizerem um trabalho com
este acervo. Embora o nosso estudo de caso envolva a aquisição de papéis do artista, eu quero inserir algumas poucas palavras sobre o processo de avaliação e registro nos records, nas fichas do museu, que envolve uma pesquisa nesses registros do museu e desenvolvendo um cronograma de retenção de registros que define as responsabilidades da manutenção desse registro e a quantidade de tempo que isto vai ficar nos escritórios do museu antes de serem transferidos ao arquivo ou, em alguns casos, destruídos. A instituição pode também desenvolver diretrizes de avaliação para ajudar os arquivistas a determinar que registros são importantes para a documentação das atividades da instituição, seus feitos, propriedade intelectual e influência. O registro do arquivo afirma o controle físico-intelectual sobre estes registros. E o processo é semelhante ao registro de objetos de museu, porque essas semelhanças em algumas instituições utilizam o sistema de gestão do acervo do museu para acessar coleções de arquivo. No Getty, o que usamos é o TMS, que é o mesmo usado na Filadélfia. Os dados para entrar dados têm sido ajustados para certas áreas, para acomodar níveis de registros, nível de acervo, mas pode-se ver que há vários campos em branco porque simplesmente não se aplicam a acervos. Em geral, a informação capturada nesse registro pode incluir várias áreas que eu não vou ler, mas dou uma pausa para que vocês possam ler. Alguma informação do sistema de gestão de museus e fica disponível a toda a equipe do Getty através de uma interface na internet. Prover acesso a informações de registro para objetos de museus e coleções de arquivos no mesmo sistema é benéfica em vários níveis. Expõe as coleções aos curadores e estimula o uso de material de arquivo em exposições do museu. Permite também ao arquivista usar módulos de gestão do acervo para rastreamento a nível de item e de objeto, gestão de exposições e manutenção de registros conservadores. O lado negativo é que às vezes é difícil fazer o mapeamento dos metadados do ponto de vista de gestão de acervo. O processo pode consumir muito tempo, operação de corta e cola e ajustes adicionais que são exigidos para acomodar as normas do sistema do museu. Além disso, o sistema do museu vai exigir mais descrição a nível de item do que dispõe o sistema de descrição arquivista. Os arquivistas referem-se ao processamento para abranger todas as etapas necessárias para preparar a coleção para acesso e uso de referência. A organização e descrição são as primeiras etapas. Os pesquisadores conseguem entender e utilizar o acervo de forma mais eficaz se o repositório segue políticas e procedimentos consistentes. O arranjo, a organização, envolve colocar o material em ordem lógica e permanecer fiel aos princípios arquivísticos de proveniência, ordem original, descrição coletiva e níveis de controle. Não temos tempo hoje de entrar em cada um desses princípios, mas eles são o conceito nuclear que orienta a descrição a nível de coleção. Repositórios de arquivo, em geral,
tem um manual de processamento para orientar o staff nas decisões relacionadas ao arranjo físico e processamento. Em geral, eles são extremamente generosos, partilhando seus manuais internos com colegas. Para acervos maiores, os arquivistas preparam um plano de processamento que define a organização da coleção e um plano de trabalho. Eu gostaria de divergir mais uma vez do estudo de caso Capro para mencionar os arquivos de Harold Seaman, um curador europeu muito influente que é melhor conhecido por fazer a curadoria das exibições da Documenta em Kassel, na Alemanha, e também grandes exposições abrangentes como na Bienal de Veneza. Essa foto mostra uma sala do arquivo de Siemens, como ele o mantém na Suíça. É uma de 7 salas, é enorme. Esta é a maior coleção que o Getty jamais adquiriu e foram precisos 4 containers para movimentá-la. Essa foto mostra aproximadamente a metade do acervo depois de ser transportado para Los Angeles. Sem um plano de processamento e diretrizes estabelecidas, seria praticamente impossível lidar com um acervo deste tamanho. Para arquivos de mais de 3 metros lineares, o Getty cria um Finding Aid, ou um inventário, uma espécie de vademecum, uma orientação. A informação incluída nesse Finding Aid é definida por Describing Archives como conteúdo padrão, ou DAX, publicado pela Sociedade Americana de Arquivistas. O padrão de codificação dos dados tem a sigla de EAD, Encoded Archival Description. Eu devo mencionar que na versão publicada dessa palestra, vocês vão encontrar todos os links para essas referências. Aqui está a primeira página desse Finding Aid, como encontrar, dos papéis Capro. É um sumário descritivo que dá uma breve descrição da coleção, depois uma nota biográfica que conta mais sobre a vida e a obra do artista, o escopo e o conteúdo da coleção dão mais detalhes sobre o que está neste arquivo. Termos de indexamento dão pontos de acesso controlados. Aqui os sujeitos vêm da autoridade do Library of Congress, gênero e forma. Os termos vêm da Art and Architecture Thesaurus e os que contribuíram têm de estar de acordo com a Library of Congress Name Authority. A informação administrativa nos dá a citação de outras informações e onde podemos ver que 435 livros da coleção foram transferidos para a biblioteca. A lista do container nos dá o que é muito útil para o pesquisador, porque diz o que está em cada caixa e pasta do arquivo. Esses Finding Aids foram criados num software de fonte aberta, um aplicativo chamado Archivist Toolkit, que automaticamente dá a codificação XML para os dados. Essa é uma tela de nível superior de entrada de dados da Capro. A navegação à esquerda mostra a estrutura do Finding Aid. Desta tela,
Usa-se tabs e botões de rádios para dar entrada em toda a informação e produzir relatórios. O staff, em geral, precisa de 2 dias de treinamento intensivo para aprender a usar esse software, o Archivist Toolkit, desde que saiba os conhecimentos básicos de criar um Finding Aid EAD. Isto aqui é um exemplo dos dados XML no Archivist Toolkit. As instituições usam vários métodos para colocar esse arquivo EAD online. Alguns usam style sheets para produzir HTML estático, ao passo que outros sistemas criam automaticamente os HTMLs, os arquivos on the fly, sempre que requisitados. No Getty, todos os arquivos e acervos especiais são representados também com o registro MARC, M-A-R-C, no catálogo da biblioteca. Aqui, novamente, da mesma forma que Filadélfia faz. E nesses registros temos um link para versões digitalizadas da coleção. Esses Finding Aids também são acessíveis numa lista alfabética no website. Os Finding Aids do Getty estão num sistema que permite uma busca por palavra-chave. Então, uma busca de Capro mostra que o nome dele vai aparecer em 27 arquivos diferentes. Um deles é os papéis de Lawrence Holloway. Os links que levam você ao lugar onde o nome do Capro aparece, a todos os lugares. Nesse caso, vemos que os Holloway Papers têm pontos e cartas adicionais de Capro que não são parte dos papéis do próprio artista. Algumas pessoas não entendem a estrutura desses Finding Aids e acham eles difíceis e meio sem jeito de usar. Esperamos que o novo software tenha uma apresentação mais amigável ao usuário. Os Archives of American Art, que são parte da instituição Smithsonian, desenvolveram uma interface online muito mais simpática para os seus Finding Aids. E inclui também imagens, incluindo também links para informações práticas que as pessoas precisam para acessar e utilizar o acervo. Nenhuma discussão de gestão de arquivos estaria completa sem mencionar as coleções digitais. O Getty tem um repositório digital que é um trabalho contínuo, em andamento. Há milhares de imagens, mas também a interface, às vezes, é um pouco difícil de ler, como você pode ver aqui. Links do catálogo da biblioteca levam o usuário para essa página de metadados da coleção digital, que, por sua vez, se liga às imagens digitais. A navegação do lado esquerdo, o mapa, vai para o container, para a lista do container do Finding Aid. Esse tipo de apresentação pretende dar ao usuário a mesma experiência que teria manuseando uma pasta física dos materiais numa sala de leitura. Então, mantém o texto em cada um desses arquivos digitais separados. O website também tem páginas que orientam os usuários nos acervos digitais. E aqui eles podem ser vistos por título, meio ou tema sujeito. Devido à falta de tempo, não vou entrar em muito detalhe sobre as políticas
quanto à referência e acesso, que podem ser facilmente encontradas no nosso website. As principais referências são requisitar o acesso, normas da sala de leitura, direitos de reprodução e taxas ou políticas de reprodução. Também temos informação sobre leitores e o material utilizado no banco de dados dos leitores, que está num FileMaker Pro. Informação sobre direitos autorais nos acervos é mantida num banco de dados separados e ambos estão disponíveis apenas para a nossa equipe. É política do Getty criar um registro no catálogo da biblioteca para cada nova aquisição no prazo de 2 semanas da data do recebimento. Em geral, são fichas breves em formato MARC. Essa é a melhor fonte de informação para novas aquisições para o público e também para a equipe que não tem acesso aos registros, aos arquivos do registro oficial. A maior parte dos repositórios limita o acesso às coleções de arquivo até que tenham pelo menos sido processadas e descritas. Essa é a política de gestão que nos causa mais dificuldades, especialmente quando coleções high profile, que tem muita publicidade na mídia, aparecem. Curadores, estudiosos e público esperam ter acesso imediato. 2 exemplos recentes foram o acervo de Julius Schumann, de fotografia icônica, de arquitetura modernista, metade do século, e o arquivo de Robert Mapplethorpe, que incluiu muito da arte que ele produziu antes de ele começar a fotografar. Para ajudar com esse problema, estamos usando o website para informar o público quando este nosso novo acervo estará disponível para pesquisa. Guias de pesquisa como este para Julius Schumann ajudam pesquisadores a entender todos os recursos disponíveis, tanto interna quanto externamente. A organização Getty inteira partilha o mesmo sistema de gestão de ativos, que é o Open Text Artesia, que permite ao museu e à biblioteca partilharem imagens um com o outro, bem como com outras áreas do museu, como comunicação, publicação e a equipe da internet, da web. Infelizmente, este repositório ainda não está aberto ao público devido a restrições de direitos autorais de muitas dessas imagens. Os metadados descritivos do sistema são projetados para atender à necessidade de exposições e publicações e não está conforme os padrões da biblioteca e do museu. Então, aqui há uma ruptura grande entre as imagens e seus repositórios. Como não temos equipe para criar catálogos baseados em padrões para todas as imagens. Os registros incluem muitos metadados administrativos, bem como os metadados de direitos de imagem. O sistema também realiza um excelente trabalho na automação do processo de oferecer imagens digitais a estudiosos, outros museus, editores e curadores de exposições internas.
redimensiona e exporta as imagens, prepara os subtítulos com imagens thumbnail e gera uma fatura, um recibo para qualquer tarifa que seja gerada. A equipe do museu e do arquivo pode partilhar muitas políticas como empréstimos para exposições, conservação, segurança e recuperação de desastre. Registros dos nossos tratamentos de conservação ainda continuam um problema confuso nos Estados Unidos, em grande parte porque a profissão de conservacionista ainda não concordou quanto aos padrões de transparência e também quanto à descrição. Talvez tenhamos o mesmo problema. Os arquivos devem ter uma política de segurança que documente onde o acervo está guardado, como ele é rastreado, o que se espera da equipe e dos pesquisadores e também, em caso de roubo, como lidar com isto. Diretrizes abrangentes para escrever uma política de segurança podem ser encontrados no ACRL/RBMS, diretrizes sobre segurança e roubo em acervos especiais. Esses links estão todos no papel publicado nesse trabalho. Duas formas de melhorar acesso à pesquisa através de bibliotecas, museus e arquivos é utilizar vocabulários controlados de forma consistente e construir ferramentas para busca federada através de repositórios de dados. Muitos de vocês talvez conheçam os vocabulários Getty que existem há 20 ou 25 anos. O Tesauros de Arte e Arquitetura, ou AAT, o Tesauros de Nomes Geográficos e a Union List of Artist Names, que é a lista sindical ULAN. Uma quarta está em desenvolvimento, que é a UCONA, a Autoridade Cultural quanto ao nome do objeto. Este vocabulário vai tentar dar um registro com autoridade, com base sobre cada trabalho de arte e arquitetura. É uma empreitada enorme que vai ter que se basear nos metadados de museus no mundo todo. A Fundação Getty tem trabalhado com instituições parceiras a nível internacional para estimular as traduções do Tesauros de Arte e Arquitetura e partilhar informações como as instituições estão usando os vocabulários de formas novas e criativas. Aqui está uma foto de 2010 de uma parceria Brasil, Chile, Alemanha, Itália, Nova Zelândia, Holanda, Taiwan e Estados Unidos. O grupo acaba de se encontrar novamente na semana passada em Los Angeles para prosseguir o seu trabalho. Cada vez um número maior de registros no verbetes, no Tesauros Arte e Arquitetura, agora tem termos em idiomas outros que não o inglês. Também temos pensado em várias formas de melhorar a busca abrangente, combinando pesquisas de forma cruzada pelos vocabulários. Esses vocabulários têm sido amplamente adotados pela comunidade de museus, menos, porém, pelas áreas de biblioteca e arquivo. Esperamos resolver isto com algumas iniciativas. Primeiro, é publicar APIs que tornarão mais fácil às instituições a incorporação dos termos de vocabulário nos seus termos de como catalogam. Também pretendemos oferecer orientação para integrar os vocabulários em
ferramentas de pesquisa. Esperamos facilitar a integração dos vocabulários Getty num novo sistema de catalogação de biblioteca em nuvem e também em ferramentas descritivas de arquivos, como o Toolkit. Temos feito planos a médio prazo para cobrir o vocabulário nos dados que têm o link. Isto tornará eles livremente disponíveis a todos e vai resolver o problema de manter dados precisos e atualizados. Uma outra importante iniciativa é o arquivo da Autoridade Internacional Virtual, que fornece acesso agregado entre vários arquivos de grupos internacionais. Uma busca no VIAF sobre Tarsila do Amaral encontrará 6 itens em 6 arquivos internacionais com links a registros nativos em cada arquivo. Não sei se é possível ver aqui. Peço desculpas pelo título errado que o Gabriel me falou. Não é o título usado no catálogo. Eu simplesmente roubei isso da internet. Peço desculpas pela falha no nome, no título aqui da obra, do Abapuru. E aqui temos o registro ULAN, que dá todas as formas variáveis conhecidas do nome. Uma outra forma de fornecer acesso integrado é com a busca mais completa. Há 2 métodos principais para atingir isso. O primeiro é uma metabusca de um registro distribuído de metadados. Temos 2 repositórios e depois temos a agregação dos resultados. Os links, novamente, levam os usuários de volta ao repositório original. Um exemplo disso é artlibraries.net. Há uma série de desvantagens a esse método. A busca, frequentemente, é lenta na execução e os resultados podem ser inconsistentes. O segundo método é a busca federada de registros metadados agregados fisicamente. Os registros podem ser contribuídos ou buscados. O provedor de serviço fornece os metadados, os processa num esquema comum, tanto quanto possível, e os coloca em um banco de dados. Exemplos disso são catálogos de união tradicionais, como, por exemplo, o WorldCap, da OCLC, e o Oyster, além de serviços de busca interrepositórios desenvolvidos pelo Smithsonian e a Getty. Essa abordagem dá mais trabalho para o provedor de serviços, mas fornece buscas mais rápidas e também resultados mais consistentes, embora não perfeitos. Os museus que têm muitos repositórios de metadados estão começando a experimentar o uso de técnicas federadas para a busca em todos eles com uma busca. O Smithsonian agora fornece dados unificados de acervos de 19 museus e 9 centros de pesquisa, com dados fornecidos por 56 diferentes repositórios de dados. Uma busca no nome Alan Caprow em todas as coleções do Smithsonian resulta no seguinte. Podemos ver aqui 28 livros, 24 materiais de arquivos arquivísticos e também mostra aqui em que repositórios podemos encontrar essas informações.
O gateway de busca do Getty agrega acesso a 4 repositórios de dados: o catálogo da biblioteca, os acervos do museu, coleções digitais e também as coleções arquivísticas de arte. Uma busca em Monet resulta no seguinte: 971 livros, 8 materiais visuais, que nesse caso são videotapes, são fitas de vídeo, 4 quadros, 3 desenhos que vocês podem ver. Esses links os levam a esses sistemas. Essas ferramentas economizam muito tempo para os pesquisadores e esse tipo de indexação facetada permite que os pesquisadores exibam os resultados de busca numa variedade ilimitada de formas. Mas os resultados ainda são bastante inconsistentes por vários motivos. As regras de metadados e padrões mudaram ao longo do tempo. Algumas coleções têm metadados que não estão de acordo com os padrões incompletos. Pontos de acesso não têm mais significado para acadêmicos do dia de hoje e estudiosos que trabalham em disciplinas específicas, como, por exemplo, arte, querem agora mais pontos de acesso detalhados do que tiveram ou tinham no passado. Alguns desses problemas podem ser resolvidos melhorando o mapeamento de metadados. Outros requerem editar dados intensivamente para se atingir o nível desejável de padronização. Portanto, embora essas ferramentas sejam um avanço, ainda temos um longo caminho a percorrer. Podemos ver aqui nessa tabela, arquivos, bibliotecas e museus estão usando vários sistemas e metadados para gerenciar as suas coleções. Tento mapear aqui à esquerda as funções básicas e cada um dos diferentes sistemas utilizados por esses repositórios. Alguns desses padrões são baseados em catálogos e acessos. Outros pertencem a fluxos de trabalho e processos necessários para a gestão de coleções ou acervos físicos. Precisamos ter um entendimento melhor das semelhanças e diferenças em padrões de metadados utilizados por instituições culturais de patrimônio cultural diferentes para podermos desenvolver formas novas de integração da gestão de coleções complexas e híbridas. Muitos especialistas estão trabalhando para refinar esse esquema de metadados em áreas separadas dos arquivos de museus e bibliotecas, mas não há pessoas suficientes trabalhando no problema entre esses vários grupos profissionais. A pesquisa de OCLC tem tentado encontrar soluções para os problemas de cooperação e compartilhamento de metadados. A publicação de 2008 Então, além dos silos dos LAMs, ou seja, colaboração entre bibliotecas, arquivos e museus, fornece conselhos para a adoção de colaboração entre essas 3 culturas singulares. O projeto de intercâmbio de dados de museus estabelece infraestrutura para a troca de metadados baseados em padrões para a comunidade de museus. Agora, precisamos de projetos semelhantes para a troca de metadados entre bibliotecas, museus e arquivos. A primeira coisa que todos podemos fazer é nos familiarizar mais com esses vários padrões de metadados e
Para iniciar, gostaria de recomendar um compêndio recente de Jen Riley chamado Glossary of Metadata Standards, ou seja, glossário de padrões de metadados. Fornece descrições concisas e curtas de cada norma, também é grátis, pode ser abaixado da internet. Ela também fornece uma visualização fantástica de todas as normas ou padrões de metadados atualmente utilizados. A publicação Introduction to Metadata da Getty, ou seja, Introdução a Metadados, também é grátis, é uma publicação online e discute padrões, mapeamento e essa busca federada. Eu tenho aqui algumas observações pessoais sobre como podemos avançar com a melhoria de acessos integrados. Em primeiro lugar, nós sabemos que os estudiosos solicitam ferramentas melhores, que sejam mais específicas por disciplina. Precisamos, então, ouvir melhor as necessidades de nossos usuários. Nossos padrões devem ser mais flexíveis sempre que possível e devem ser adaptados para a era digital. Devem evoluir e também se unir. Na era digital, podemos argumentar que acesso é mais importante do que uma descrição detalhada. Precisamos também encontrar formas de reunir o poder de vocabulários controlados com busca de textos completos. Precisamos também integrar vocabulários controlados em ferramentas de processamento de busca e aprender como buscar vocabulários múltiplos de uma vez só para termos resultados de busca mais abrangentes. Precisamos também solucionar o problema de acesso multilinguístico. Traduções de vocabulários controlados são críticas, mas também precisamos experimentar mais com máquinas de tradução, ou tradução em máquinas, para ver que nível de precisão ou exatidão pode ser atingida. Não estou, na verdade, defendendo nenhum nem outro, mas sim ambos. A maior parte dos padrões de metadados são usados para uma descrição de coleções e acesso. Precisamos incorporá-los em padrões mais amplos que atendam às nossas funções de gestão de acervo também. E, obviamente, o desafio de descrição em nível de item versus uma descrição em nível de coleção ou de acervo permanecerá conosco por algum tempo e eu acho que ainda apresenta a área mais interessante para pesquisas adicionais. Podemos caracterizar isso como argumento entre contexto e conteúdo. Esse aqui é um momento muito empolgante para trabalharmos em arquivos de museus. Nossas coleções têm uma enorme quantidade de potencial de pesquisa. Muitas pessoas estão apenas começando a descobri-los. Esses arquivos também são relevantes a uma vasta gama de disciplinas, como profissionais que gerenciam coleções híbridas. Nós temos a oportunidade e a necessidade de utilizar a tecnologia para integrar o acesso dentro de nossas instituições, entre nossas instituições e além das fronteiras internacionais. Estamos posicionados de forma singular para termos um papel de líder, conectando conhecimento contextual a objetos culturais, fornecendo um entendimento muito maior sobre o mundo no qual vivemos. Obrigado.
Eu agradeço mais uma vez ao David Farneth. Eu gostaria de chamar a Susan Anderson para a mesa. E eu vou me deslocar um pouquinho mais para lá e abrir para as questões. Yes, just fine. Not yet. Can you hear Laura? Susan? Susan? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada, então vou colocar... o André está lá atrás, então eu abro para o André. Vou pedir para vocês que se apresentem antes de fazer a pergunta. André, da Universidade de Brasília. A pergunta que eu queria fazer, tanto para a Susan quanto para o Philip, como é que vocês lidam cotidianamente, ao organizar material arquivístico, com a pressão de outros profissionais que não conseguem trabalhar muito bem a questão do contexto, ou seja, sempre a imposição da ditadura do conteúdo para não só a recuperação de determinada informação, mas como se o conteúdo fizesse toda a organização daquilo que é arquivístico. Não sei se vocês entenderam, se for o caso, eu tento fazer a pergunta em inglês. Yeah? Susan, você gostaria de começar? Claro. Okay, maybe you should take it off. Eu peço desculpas, é a primeira vez que eu trabalho com tradução simultânea, por isso peço a paciência de todos vocês. É muito interessante essa divisão entre conteúdo e contexto. Tentamos fazer o máximo possível para aproximar as duas coisas. O que tentamos fazer, pelo menos na minha instituição, porque sou a única pessoa em tempo integral, arquivista, eu tento gerenciar um monte de coisas. Enfim, eu tento trabalhar muito próximo com nossos pesquisadores. Quando eles chegam antes de virem aos arquivos, nós realizamos uma entrevista de referência, conversamos ao telefone, normalmente, antes. Eles me mandam um checklist de acervos e coleções que eles querem acessar. Se precisam de mais informações específicas, vamos ver as coleções que temos, ou explicamos sobre quais são os nossos mecanismos de busca. E eu peço que eles deem uma olhada nas nossas ferramentas descritivas. Se isso ainda não funciona, quando eles vêm lá no nosso museu, continuamos a conversa. Então, de várias formas, eu funciono como a tradutora, a ponte. Felizmente, eu conheço nossas coleções há bastante tempo. Eu trabalho há 13 anos e meio lá no museu, eu tenho bastante conhecimento específico em termos de assunto e posso mapear dos itens específicos que eles estão buscando em termos de conteúdo à organização contextual das coleções de livros de artes. E, felizmente, os nossos pesquisadores são bastante sábios e bem informados, especialmente aqueles que trabalham em projetos sérios de pesquisa, como dissertações ou em livros, exposições. Já realizaram trabalhos semelhantes, conhecem o trabalho em arquivos, e muito do que eu tento fazer é ter um alcance maior para estudantes e alunos. Nosso grupo maior são alunos de graduação, pós-graduação. Faço muitas sessões de treinamento com os nossos funcionários
e há pessoas que nunca trabalharam com esses materiais, sempre ajuda as pessoas que não conhecem esse tipo de trabalho. Então, na verdade, é uma coisa muito prática e deve ser fácil de se usar. Eu espero que eu esteja respondendo a sua pergunta, mas muito tem a ver com, na verdade, em você se ir além um pouquinho da mesa de referência, onde eu passo a maior parte do meu tempo, trabalhando tanto quanto possível para fazer com que eles mapeiem as necessidades do jeito que as coleções são organizadas. Enfim. Isso, novamente, é um problema difícil. Veja, tenho certeza que todo mundo no Brasil e também nos Estados Unidos, talvez, não no Brasil, porque eu sei que a sua economia está indo muito bem, mas, enfim, a nossa não está indo muito bem, não. Enfim, temos muito menos funcionários para fazer esse tipo de registro de catálogo em nível de item. Então, na verdade, é uma necessidade prática que as pessoas estão começando a entender e também a entender o que uma descrição contextual significa. Então, só ensiná-los novas formas de pensar sobre como localizariam algumas coisas, em vez de saber exatamente qual é o título que estão buscando, o artista que estão buscando. Precisam ver em que tipo de coleção ou acervo eu posso encontrar esse tipo de coisa. Na verdade, é treinar os seus processos de pensamento, acredito, e ao mesmo tempo. Mas, como a Suzy disse, isso também tende a colocar muito mais trabalho nos arquivistas que sabem o que existe na coleção para mediar o acesso e ajudar os pesquisadores a encontrarem o que eles estão buscando. Eu acredito que no futuro bem distante, bem remoto, eu espero que os arquivistas possam fornecer esse tipo de contexto geral, ou mais amplo, a esses arquivos, e haverá, então, vários tipos de sistemas sociais, de rotulagens sociais, para as pessoas que queiram rotular cada documento com qualquer termo que seja significativo para eles. Eu acho que isso também é melhor para esse trabalho intercultural, multicultural, no qual todos estamos envolvidos. Bom, porque um documento pode significar uma coisa para um pesquisador e pode significar uma coisa totalmente diferente para outro pesquisador. Eu não acho que seja o papel do arquivista dizer é um ou outro, ou há 1000 outras formas em que você pode olhar para esta fotografia ou documento. Eu acho que essa não é a nossa função. Essa é a função dos estudiosos e dos historiadores, e precisamos dar a eles as ferramentas que possam utilizar e lidar. É aí que eu acho que, para aí que estamos indo, o futuro. Eu acho que, na verdade, nesse momento, ainda assim, é um mundo de sonhos. Acho que eu vou aproveitar. Solange, do Museu Paulista. Uma questão para o David. Você mencionou a preocupação com interfaces mais amigáveis para a pesquisa via web. Estou pensando nos consulentes via web. Eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa em curso sobre a maneira como o pesquisador via web procede, qual é a rotina dele, se existe algum padrão
de busca e acesso. Isso é uma coisa. E a outra, se existe alguma intenção de uma catalogação colaborativa ou dos consulentes poderem colaborar com a catalogação via online. Seriam essas. Há vários estudos de usuários, cada vez mais, hoje, que estão buscando pesquisadores, como interagem com esses recursos online, a forma como eles interagem com esses recursos online. Eu não trouxe referências específicas comigo, mas eu posso depois compartilhar algumas delas. Agora também temos agora a organização britânica está fazendo vários estudos em termos de pesquisadores e a sigla, eu sempre confundo, talvez o Hans J-A-I-C, parece? Muito bom. Eu quase acertei. Eles realizaram vários estudos muito interessantes. Tem a OCLC, que eu mencionei também, que é um consórcio de bibliotecas bastante grande dos Estados Unidos, que realizou vários estudos de usuários. Nos últimos 5 anos, há alguns estudos que podemos analisar que nos contam um pouco como pesquisadores trabalham. A segunda parte da sua pergunta, acho que tinha a ver com projetos de colaboração para catalogação. E acho que você também mencionou consultas online, colaboração online e esse ambiente online. Nós temos muito interessados nisso no Instituto Getty. Hans também, nossos colegas também têm muito interesse nisso. Nossas maiores barreiras são encontrar a ferramenta correta tecnológica que possa, na verdade, ficar sobre a nossa catalogação para podermos captar isso numa forma colaborativa, de modo que as pessoas que usam esse sistema tenham uma noção da fonte de onde essa catalogação veio e podem decidir se confiar ou não. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, uma das maiores barreiras. Todo mundo tenta experimentar, mas acho que não temos ferramentas disponíveis ainda para nós. Tentamos usar um repositório Drupal, mas, na verdade, ainda é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Mais uma questão, porque nós já estamos bem em cima da hora do... Posso fazer de novo, então, se ninguém quiser? Bom, obrigado pelas respostas, foram ótimas. Aproveito para perguntar uma outra questão que interessa muito a todos nós, acho que do grupo, e particularmente do trabalho que a gente tem tentado fazer aqui na Pinacoteca, a questão da arte contemporânea e da documentação da arte contemporânea e o lugar dessa documentação no museu que se propõe a colecionar arte contemporânea. Porque muitas vezes a gente sabe que essa arte nem sempre vai ser objetual, ela vai produzir um objeto no formato tradicional que a gente está acostumado a ver em museu. Então, muitas vezes, até nos arquivos dos artistas que a gente costuma guardar, a gente vai encontrar uma série de trabalhos que a gente pode considerar como obras de arte. Então, eu queria entender um pouco,
que critérios vocês usam para tratar esse tipo de material complexo? Ou que padrões, ou se existe já alguma bibliografia específica para isso, porque a gente tem uma ampla dificuldade em achar referência sobre esse assunto. Então, como lidar com a documentação da arte contemporânea no museu e pensando no papel do arquivo também nesse processo? Eu posso aproveitar e emendar na pergunta do Gabriel, porque eu acho que, para além do problema de lidar com o repositório do que os artistas contemporâneos produzem, eu gostaria de saber de vocês se vocês já veem algum impacto, né, sobre a revisão num processo de catalogação de acervo de museu ou de como se tratam os diferentes acervos e itens, né, dentro do museu, por conta justamente da presença dessas novas práticas contemporâneas. Se isso, de alguma forma, quer dizer, eu penso muito nisso porque eu não lido com uma coleção de arte contemporânea, por exemplo. Eu lido com uma coleção de arte moderna. E, por outro lado, é claro que essas novas práticas contemporâneas me fazem revisitar essa coleção de uma outra forma, como historiadora da arte. E se vocês já percebem o impacto disso, por exemplo, nessas ferramentas que são usadas hoje para sistemas de catalogação e indexação de itens dentro do museu. Oh, Deus. Outra pergunta muito interessante. Perguntas. Eu penso que, quanto a determinar onde devem residir os registros ou o material no museu de um artista contemporâneo, você tem que começar onde você está, e cada instituição é diferente. Eu gostaria de ser uma arquivista que sabe tudo, que permite reunir todos os registros e documentar a coleção, etc. Mas a gente precisa ir caso a caso, dependendo da instituição e das relações desenvolvidas com curadores, com a administração. Quanta educação você precisa fazer, quanto treinamento, para tornar suas intenções e prioridades claras. Em geral, começa com conversas, com um diálogo, é simples. Criar uma comissão, um grupo de usuários. No nosso caso, como eu mencionei no meu trabalho, no meu paper, aliás, tivemos uma oportunidade maravilhosa, tivemos a galinha dos ovos de ouro, e foi uma oportunidade na nossa instituição de processar essas coleções maravilhosas de maneira correta, e as pessoas se comportaram à altura da ocasião. Foi uma coisa em harmonia, em colaboração, e buscávamos diálogo. Queríamos pedir a opinião dos nossos colegas. E, por sua vez, como foi aí que começamos, com o feedback da administração e da curadoria, eles se sentiram parte do projeto e nós oferecemos a nossa especialização. Então, foi uma espécie de dança, um diálogo. Se você ainda não está no momento em que dá para organizar esse comitê, é uma oportunidade de observar de que maneira outras instituições lidam com isso. É por isso
que a seção de arquivos de museus da American Archivist Society é uma comunidade tão unida, parece pela comunidade que se vê aqui na sala, vocês também têm essa ligação, conversar com os pares, ver como eles lidam com a situação em algumas instituições e toda essa experiência em colaboração pode dar uns insights muito bons. Eu também diria que na arte contemporânea e materiais que podem cair na categoria de arte ou de arquivo, uma outra relação que é preciso levar a sério é com os seus conservadores. Se você tem uma equipe de conservadores no meu museu, se pensarmos em fotos muito frágeis, por exemplo, e emprestadas a uma exposição internacional, onde ela vai ser sujeita a diferentes climas e manuseios, os conservadores é que dão a última palavra. E enquanto levam em conta os vários fatores e a imagem sendo parte de uma exposição, a minha opinião como arquivista, que eu também tenho treinamento em conservação, a opinião do conservador é muito importante. E negociar a colocação desses materiais, a sua residência, é falar com as autoridades na sua instituição e ver quanto dá para negociar, mas quando alguém dá a sua opinião final, aceitá-la graciosamente e saber que nem sempre você é que vai sair ganhando. Arquivistas são muito pacientes. Nós temos uma visão histórica dos fatos e podemos deixar a conversa para outro momento. Não acho que eu tenha muito a acrescentar. Acho que a coisa pode se reduzir a aspectos muito práticos. Quem consegue cuidar melhor desse material e fazer a coisa certa para aquele acervo, sem se preocupar com é meu, é seu. Às vezes é difícil chegar lá. E como você disse, você consegue sentar e discutir de maneira razoável, com base em questões intelectuais, que é muito fácil chegar nesse lugar de consenso. Como você mostrou no seu penúltimo slide, com aquele jornal, aquela capa de revista. Eu também vejo na minha própria instituição que recebemos obras de arte nos nossos arquivos para as quais não temos nenhuma curadoria no nosso museu para assumir a sua propriedade. Então, nós temos que começar a funcionar como museu pela primeira vez, e isto nos coloca numa posição, não necessariamente temos nem a habilidade nem os recursos, na maioria dos casos, para cuidar dessas coisas do jeito de museu. Mas faz parte integrante do arquivo e não há nenhum outro lugar que queira aqueles materiais. Então, a gente se sente obrigado, meio que, a fazer a coisa certa. Mas às vezes fica difícil e a gente faz o melhor que pode, usando o conhecimento que tem. Mas eu acho que a sua pergunta tem mais a ver com como é que você negocia onde as coisas vão ficar guardadas.
Eu sempre tomo uma abordagem muito prática. Eu digo, bom, temos uma expressão nos Estados Unidos e o que é que eu levo nessa? Qual é a minha parte aqui? Você tenta mostrar aos seus colegas no museu de que maneira eles podem se beneficiar por ter algo no arquivo, ou talvez você se beneficie por ter algo no museu. Então você vê de que maneira isso pode ajudar as pessoas a realizar melhor o seu trabalho. Eu agradeço ao David e a Susan. E eu gostaria, então, de fazer a pausa para o nosso almoço. Agora é 12h15, nós estaremos de volta às 13h30.